Olá, eu sou Cláudia Mello, sou jornalista aqui em Taubaté, trabalho na TV Cidade e hoje eu venho falar de um assunto muito importante para mim e eu acredito que para a coletividade. Eu venho falar sobre preservação, não é? Sobre o ato de preservar. Preservação vem do latim preservare, não é? Guardar, proteger, salvaguardar, e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, não é? É difícil trabalhar preservação, mas a gente precisa entender o porquê da necessidade disso, não é? Então vamos lá. Essa ação, né, de proteger, de conservar as coisas, ela significa um conjunto de medidas para manter vivo o que se pretende. Pode ser material, que são coisas visíveis, palpáveis, como prédios, monumentos, livros, objetos artísticos, arqueológicos, bens públicos ou privados, não é? Como pode ser imaterial também, que é o conjunto de bens que tem valor, mas não tem preço, porque não são negociáveis, não é? Preservação é uma série de ações que tem o objetivo de garantir a integridade e a perenidade de algo, não é? É a defesa, é a salvaguarda, é a conservação de um bem cultural, não é? E o que é bem cultural, né? No bem cultural a gente reúne conhecimentos, práticas, modos de vida, de expressão e também de lugares, não é? O patrimônio cultural imaterial ou patrimônio cultural intangível é uma categoria de patrimônio cultural definido pela Convenção da Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, adotada pela Unesco. Não é? Isso aconteceu em 2003. E os bens culturais de natureza imaterial, eles dizem respeito, né, àquelas práticas e domínios da vida social, né, que se manifestam em saberes, em ofícios, em modos de fazer, em celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, né, musicais ou lúdicas, e dos lugares, né, como mercados, feiras, santuários, né, que abrigam práticas culturais coletivas, enfim. No Brasil, a Constituição, né, Federal de 1988, ela ampliou a noção de patrimônio cultural quando ela reconhece a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, não é? E aí a gente tem a figura do tombamento, não é? O que é o tombamento? É o ato de reconhecer o valor histórico, artístico ou cultural de um bem e transformando em patrimônio oficialmente público, né? E instituindo aí um regime jurídico especial de propriedade, levando em conta a função social, preservando as células de identidade de uma comunidade, né? E assim garantindo o respeito, a memória, o local, a manutenção e a qualidade de vida das pessoas, certo? A etimologia da palavra tombamento advém da Torre do Tombo, em Portugal, que é um dos maiores arquivos históricos do mundo, onde são guardados e conservados documentos importantes para a humanidade, não é? É um bem histórico tombado é quando ele passa a figurar nessa relação, né, cultural que tem importância histórica, artística ou reconhecida, né, pelos poderes federais, estaduais ou municipais. Então aí já tem, acho que já dá para a gente entender um pouco a definição e a importância, né? E vistos esses conceitos, vamos trazer aqui para a nossa realidade, né? Eu vou contar uma historinha. Quando eu era pequena, né, enquanto minha mãe lavava a louça, eu ficava na mesa da cozinha ali fazendo tarefa, sob observação dela e ouvindo as histórias de como era a vida da minha mãe quando ela tinha a minha idade, né, e como eram as coisas na época e as coisas que ela sabia. Esse ato de conversar me fez acreditar no diálogo, né, na oralidade, como uma das formas mais puras, né, de se passar conhecimento de uma pessoa para outra. E isso para mim é fascinante, né? Uma simples receita de bolo, ela vem com muitos outros ensinamentos, né? Que mapeiam uma região, por exemplo, como usos e costumes, a forma de fazer esse bolo, a produção agro, né? Hortifruti grangeiros, dos ingredientes que vão nesse bolo, né? Além das histórias que vão gerando laços, né? Laços sociais, de família, de comunidade, enfim.
Eu particularmente sempre gostei, né, de trabalhar pessoas, memórias, oralidades, porque cada um, né, cada ser existente tem uma história incrível para contar, né? E isso vem dos antepassados, vem da ancestralidade de cada um. Então, valorizar o patrimônio humano, para mim, né, eu posso considerar parte da minha missão enquanto jornalista, né? E falando ainda de pessoas, né, de comunidades, a gente chega nos usos e costumes, né? Tradições que variam de uma região para outra, de um bairro para outro, às vezes até de uma casa para outra na mesma calçada. Então, essas crenças, né, que cada um tem a sua, os quitutes, a maneira com que são feitos, os manejos de ferramenta, de animais, os sotaques, enfim, né, é um mundo à parte. É um mundo à parte e, assim, vamos discorrendo um pouco mais, né, sobre essa matéria, o que se pode ver, né, tocar, tudo que as civilizações passadas foram deixando para nós, é um tesouro de valor incalculável, né? E porque muitas delas ainda existem, né? Por quê? Existem por milhões de anos, tem patrimônio aí da humanidade que existe há milhões de anos porque alguém cuidou, conservou, preservou, teve importância para alguém, para um povo, para que pudéssemos ter a chance de conhecer, de estudar, de saber de onde viemos, né? Eu acho muito importante isso, saber de onde viemos e o que aconteceu até chegarmos aqui. Então, nesse parâmetro, podemos citar as grandes construções aí de outras civilizações, trazendo para a nossa realidade os nossos museus, igrejas históricas, monumentos. Dá para imaginar Ouro Preto, por exemplo, né, sem aquele acervo arquitetônico, histórico, paisagístico fenomenal, né, aquelas ruas de pedra, montanhas, caminhos, enfim. E em Taubaté, né, que é nosso chão aqui, a gente ainda tem alguns prédios históricos, né? Infelizmente, a maioria não existe mais, mas é aí que a gente entra, né? É aí que a consciência coletiva de preservação tem que vir à tona, né? Não adianta, né, a gente só cobrar das autoridades, dos gestores, né, coisas, né? Eles têm o compromisso, e aliás um compromisso enorme com a preservação do patrimônio material e imaterial da cidade. Mas o que a gente tem que desenvolver mesmo é o nosso sentimento de pertença, né? A gente tem que entender que aquele bem é o meu bem, é o seu bem, né? E tem que entender que faz parte da memória coletiva, do uso coletivo. Então, destruir patrimônio é um crime contra a coletividade. E defino eu contra o indivíduo, contra mim mesmo, né? Se eu depredo um patrimônio, se eu tomo para mim um material de acervo coletivo, eu estou cometendo um crime contra toda a humanidade e contra mim mesmo, né? E devemos sim, né, engrossar aí as fileiras dos preservacionistas, cobrar as autoridades, né, com medidas que cabem a elas sobre os nossos patrimônios, mas temos que fazer a nossa parte, né, criar pertencimento, ajudar a conservar, proteger, né, as nossas riquezas. A gente tem patrimônio maravilhoso aí com a idade da cidade caindo. Isso não pode acontecer, a gente tem que se mobilizar, né? E aí eu vou citar algumas coisas. Nós temos um museu a céu aberto, né, das pinturas do mestre Justino, que precisam, né, de uma restauração. O que foi feito ali mais prejudicou esse acervo do que ajudou. É um assunto muito grave, que aí, quem sabe, né, o Conselho Municipal de Cultura possa tomar pé disso. Nós temos pessoas, né, falamos agora há pouco de pessoas, de patrimônio pessoal, nós temos aí, acabei de citar o mestre Justino, mas nós temos o Seu Dito Santos, né, da cultura popular, Seu Dito Faria, que passa, né, os conhecimentos dele para os netinhos pequenininhos que já nascem, já indo com ele para o Moçambique. Os nossos figureiros, né, que modelam barro, né, quem hoje faz escultura em barro ainda, né? Então nós temos aí os nossos figureiros. Não posso deixar de citar os Sertões de Taubaté, não posso deixar de citar a figura de Silésio Tomé. É um cara que foi buscar memórias da roça, já perdidas, né, já esquecidas. Ele foi retomar, e isso tem um valor muito grande, porque além de preservação de patrimônio material e imaterial, de identidade taubatiana, vale paraibana, caipira, né, do interior paulista,
ele foi buscar uma forma de economia criativa, né, de geração de emprego e renda para pessoas que achavam que a roça não dava mais nada, né? Só que as nossas tradições ainda são fonte de renda, né? Não posso também deixar de citar alguns grupos aí que a gente vê na internet, que buscam fotos antigas, tentam rememorar onde era isso, quem era o dono dessa casa, o que aconteceu aí, né? Então, são formas de preservar, são formas de educar para o patrimônio, são formas de estimular o sentimento de pertença, e a gente está aí para isso. Aqui na TV Cidade, colocando na prática essa minha fala, a gente procura a história da cidade em todos os seus aspectos, né? No social, no cultural, no econômico, enfim. E nós temos aqui no nosso acervo alguns documentários que foram feitos com pessoas, né, a respeito de bairros, a respeito de situações, enfim, dos nossos patrimônios arquitetônicos, da valorização da nossa gente, das nossas festas populares. Então o acervo patrimonial aqui da TV é bastante grande e a gente tem o hábito de sempre estar aumentando o acervo, colaborando com o acervo do Museu da Imagem e do Som, não é? E a gente acha muito importante isso, porque a história não é minha, a história é de todos nós. Então tudo que se fala e se faz com relação ao patrimônio material e imaterial, ele é público, ele é naturalmente público, não é? E eu deixo aqui a minha fala como um incentivo para as famílias, né? Que às vezes perde aí o seu patriarca, sua matriarca, e pega tudo que era daquela pessoa, tudo que ela juntou e desfaz, vende, joga fora, enfim. Vamos mudar aí essa consciência, vamos olhar com mais carinho. O que a família não quiser guardar para ela, doa para uma escola, doa para um grupo de preservacionistas, doa para os museus da cidade, para as bibliotecas públicas, né, para a universidade, enfim. Tem muita gente boa, muito pesquisador bom precisando de material e tem muito material bom sendo descartado assim, aleatoriamente. A gente não pode fazer isso com o nosso patrimônio. Então a minha fala hoje vem nesse sentido de estimular a consciência coletiva acerca da preservação de patrimônios, estimular os governantes a cuidar do que a gente ainda tem, porque essa falta de cuidado nos fez perder muitas coisas importantes, né, para o nosso crescimento enquanto pessoa. Na cidade de Taubaté, isso infelizmente não é um mal, né, só de Taubaté, é um mal do mundo, né, preserva-se pouco, mas ainda tem quem preserve. Então a gente tem que estimular isso, a gente tem que estimular que os nossos valores, as nossas tradições, o nosso jeito de ser, o que construímos tem valor, precisa ser conservado. Fico aqui, né, agradecendo aí, não posso deixar de terminar minha fala sem falar do projeto da LAB, da Lei Aldir Blanc, que possibilitou os artistas, preservacionistas, as pessoas que ficaram aí no ano de 2020 sem poder trabalhar como deveria, né, aí, né, juntando, acumulando dívidas e tal. Esse edital, esse prêmio, esse valor, ele veio bem para ajudar, né, essas pessoas que vivem da arte, vivem do que fazem, vivem dos estudos, vivem das pesquisas. Isso é muito importante e a gente só tem a agradecer. Eu fico por aqui e agradeço, né, a quem teve a paciência de me assistir até agora e peço encarecidamente, vamos olhar com mais carinho para os nossos patrimônios, vamos cuidar, vamos cobrar da sociedade, vamos cobrar dos governantes, mas primeiro, acima de tudo, vamos fazer a nossa parte, ok? No fim da tarde, nossa tropa encostada à beira de um rio ou de uma mata fechada. Boto mais lenha
na fogueira para espantar o frio e a onça da invernada. Eu sou menino, o menino madrinheiro, sou eu que saio primeiro com minha mula enfeitada. Na mula mansa, duas bruacas carregadas. Eu sou a Cláudia, sou jornalista em Taubaté, na TV Cidade. Sou, vou dizer, aprendiz da Lia, né? A nossa paleógrafa preferida, né? Minha mestra. Trabalho numa emissora de TV lá na nossa cidade, cuja linha editorial é cultural, de entretenimento e de resgate de memória. E há alguns anos a gente acompanha esse parceiro aqui, conterrâneo taubatiano maravilhoso, o trabalho dele de perto, e através dele a gente pôde conhecer vários, né, conhecer vocês e conhecer o projeto Tropeiro Brasil. Está presente já há alguns anos em alguns lugares, Ipoema, Bom Jesus, enfim, agora estamos aqui conhecendo Urupema, São Paulo, né? E é uma satisfação muito grande poder contribuir, porque a nossa função nesse processo todo é divulgar o conhecimento de vocês, tudo que foi dito, tudo que a gente aprendeu, só tem valor se a gente conseguir passar, né? Se a gente conseguir disseminar. E um dos trabalhos da TV, da emissora, e eu tenho uma liberdade muito grande para escolher as minhas pautas, até por ser produtora de audiovisual e roteirista, eu tenho essa liberdade de escolher minhas pautas e os assuntos que criam a identidade do brasileiro, do paulista, do vale paraibano, do sulista, do baiano, enfim, né, do brasileiro nativo, é essencial nas nossas pesquisas, no nosso grau de importância para isso. Acho que está na escala lá de topo. A emissora tem o diário dela, o jornalismo diário, como toda emissora, mas eu tenho a grata satisfação de cuidar dessa área, né? Então é uma parceria eterna essa nossa, né? Ela é casada com o Jefferson. Você não falou que era casada com o Jefferson? Tinha que falar que era casada, né, gente? Jefferson, prova de que eu cobrei. É verdade. O Jefferson dirige a TV, o Jefferson é presidente das TVs comunitárias do Brasil, Verdade. uma associação. Ele é presidente da Frente Nacional das TVs Comunitárias do país todo, cerca de 130 emissoras, e a gente faz uma troca de conteúdo. Tudo que a gente produz, a gente repassa para as afiliadas, à frente, e a gente recebe muita coisa também. Então, tudo que acontecer em Urupema nesses dias, além de ser conteúdo de todas as emissoras comunitárias que são afiliadas à frente, a maioria, mais de 100 emissoras, também vai estar disponível na internet, nas redes sociais, gratuitamente, para que todos baixem, usem à vontade, repliquem, levem para as escolas, para todo lugar que a gente puder espalhar, né, esse conhecimento. Né?